Olá! A graça e a paz do Senhor Jesus estejam sobre você e sobre a vida de cada um. Meu nome é Ana Amélia Vieira, falo da cidade de Rio Verde, Goiás. Sou membro da Assembleia de Deus Missão aqui na cidade de Rio Verde, Goiás, sob a presidência do pastor Wellington Rocha e minha querida pastora Ângela Rocha. E nós estamos aqui mais uma vez, iniciando agora um novo estudo de um livro maravilhoso que eu tenho certeza que vai alcançar a sua vida, vai te revestir para conseguir vencer as intempéries da vida, as situações difíceis que a gente vive no dia a dia, vai abrir muito a sua visão. Depois de estudarmos o livro Campo de Batalha da Mente e identificarmos que a mente é o nosso maior campo de batalha e que precisamos lutar todos os dias para estarmos armadas contra estas batalhas que nos advêm, Então hoje nós vamos iniciar o estudo de um maravilhoso livro do autor Rick Renner. O nome do livro é Armado para a Guerra. E no início do livro, bem na capa, ele vem dizer: você não precisa mais tolerar isso, porque você está armado para a guerra. Uma abordagem bíblica da guerra espiritual e da armadura de Deus. Olha que coisa linda! Nós vamos estudar juntas este livro e eu creio que vai ser bênção para a sua vida e vai ser bênção para a minha vida, em nome de Jesus. Eu quero iniciar este estudo hoje com uma oração. Amém? Vamos orar? Pai de bondade, Pai de amor, Pai de misericórdia, colocamos as nossas vidas em Tuas mãos, colocamos a vida de todas as pessoas que irão participar deste estudo do livro em Tuas mãos. Senhor, sabemos que este livro é um livro muito forte para estudarmos, porque ele vem nos falar de batalha, de campo espiritual, mas nós colocamos as nossas vidas em Tuas mãos, repreendemos o poder das trevas contra qualquer pessoa que esteja fazendo o estudo deste livro. Pai, eu te peço o Teu revestimento espiritual sobre a minha vida, sobre a vida da minha família, do meu esposo, das minhas filhas, do meu genro, de tudo que é meu, de tudo que leva o meu nome, seja protegido e blindado por Ti durante esse estudo, todos os dias da minha vida, e apresento cada irmão, cada irmã que será alcançado por este estudo. Em nome de Jesus, este livro alcançará vidas, porque este livro fala da Tua palavra, e a Tua palavra é verdadeira, fiel e eficaz. Em nome de Jesus, eles podem vir a nós com espada e com fogo, mas nós vamos a eles em nome do Senhor dos Exércitos, com a palavra em nossas mãos, hoje, amanhã e sempre, em nome de Jesus. Vamos então iniciar o nosso estudo no capítulo 1, que tem o título A Mania de Batalha Espiritual. Este é o nosso áudio número 1. De tempos em tempos, o assunto batalha espiritual torna-se um foco popular, quase uma obsessão para o corpo de Cristo. Quando isso acontece, ela é ensinada com tamanho entusiasmo que um recém-chegado a Cristo poderia supor que a batalha espiritual é uma revelação totalmente nova, embora não seja assim. Houve muitos momentos na história em que este assunto se tornou a paixão do setor carismático do corpo de Cristo. Qualquer pessoa que esteve em contato com a história da igreja concordaria rapidamente que, às vezes, o corpo de Cristo passa pelo que chamamos de uma mania de batalha espiritual. Essa ênfase na batalha espiritual é boa no sentido em que ela faz com que nos familiarizemos com o nosso adversário, o diabo, e com a maneira como ele age. A partir do momento em que entendemos o seu modo de ação, podemos então frustrar os seus ataques contra nós. Esse é exatamente o motivo pelo qual Paulo disse aos Coríntios com relação ao diabo e ao seu modo de operação: não ignoramos as suas intenções. Isso está em 2 Coríntios 2:11. No entanto, uma ênfase exagerada na batalha espiritual tem o potencial de exercer um efeito muito negativo sobre a igreja. Se a batalha espiritual não for ensinada de maneira adequada,
ela pode ser devastadora, pois esse assunto tem um modo peculiar de cativar a atenção das pessoas tão completamente que elas acabam por não pensar em mais nada, exceto em guerra espiritual. Esse é um dos artifícios favoritos do diabo para fazer com que os crentes magnifiquem o seu poder, colocando o diabo em um nível mais alto do que ele merece. Se esse ardil funcionar, esses crentes desequilibrados e com a mente voltada para o inimigo começarão a imaginar que o diabo está por trás de tudo o que ocorre, assim ficando paralisados e incapazes de atuar normalmente em qualquer área da vida. Desse modo, o inimigo elimina dessas pessoas a sua futura utilidade no reino de Deus. Infelizmente, esse foi o resultado nas vidas de muitas pessoas que focaram no tema de batalha espiritual no passado. Não entenda mal, o que estou dizendo, eu não me oponho à batalha espiritual. A batalha espiritual é real. Temos ordens na Bíblia de lidar com as forças invisíveis que se organizam contra nós. Temos ordens de expulsar demônios, em Marcos 16:17 diz, e de destruir as fortalezas da mente, em 2 Coríntios 10:3 e 5 também fala. Isso faz parte da nossa responsabilidade cristã para com os perdidos, os oprimidos e os endemoniados. Em meu próprio ministério, tive de lidar com manifestações demoníacas em algumas ocasiões. Por exemplo, lembro-me de uma vez, anos atrás, em que um jovem adolescente satanista aproximou-se de mim no fim de uma de minhas reuniões em uma grande igreja. Durante a reunião, ele percebeu que os poderes de Satanás tinham tornado a sua mente cativa. Então ele foi à frente para receber oração. Enquanto eu continuava orando pelas pessoas que estavam em fila, uma após a outra, pude perceber claramente a distância que aquele jovem evidenciava sinais espirituais de uma presença maligna muito forte. Quando me aproximei dele, senti que ele esteve envolvido em algum tipo de atividade ocultista. Quando finalmente cheguei até o jovem e ele olhou para cima com os olhos muito apertados, como pequenas fendas em sua cabeça, olhei-o nos olhos e foi como se um demônio estivesse olhando para mim atrás do rosto dele. Quando vi isso, eu soube que aquele jovem falava sério quando pediu ajuda. Foi preciso muita determinação para ele lutar contra aquela força manipuladora e abrir caminho até a frente do auditório da igreja. Quando impus as minhas mãos sobre o jovem naquela noite, seu corpo começou a reagir violentamente ao poder de Deus. Tremendo sobre o peso do poder das mãos de Deus, ele desabou no chão, caindo com seu corpo amontoado junto aos meus pés. Deitado ali, envolvido no poder eletrizante de Deus que percorria seu corpo de cima para baixo, o jovem gemeu baixinho. Tenho medo de deixá-los, o grupo satânico com o que ele estava envolvido. Eles disseram que me matariam se eu saísse do grupo. Debrucei-me para orar por ele pela segunda vez. E quando fiz isso, a influência demoníaca terrível que mantinha sua mente cativa imediatamente soltou e deixou a cena. Ah, sim, eu definitivamente creio na batalha espiritual genuína. Há multidões no mundo hoje que são mantidas reféns pelo diabo em suas mentes. A primeira epístola de João 3:8 diz: para isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. A palavra destruir foi extraída da palavra grega luo e se refere ao ato de amarrar ou desarmar alguma coisa. É a palavra exata que usamos para retratar uma pessoa que está desamarrando os seus sapatos. Na verdade, a palavra luo é usada dessa maneira exata em Lucas 3,16, quando João Batista diz: mas virá alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de desamarrar. Assim Jesus Cristo veio ao mundo para desamarrar e desatar os poderes de direito que Satanás tinha sobre nós. Na cruz, Jesus desatou o poder de Satanás até que a sua obra redentora foi finalmente concluída e a nossa liberdade plenamente comparada. Além do mais, Pedro disse à família de Cornélio como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, e como ele andou por toda parte fazendo bem e curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. Isso está em Atos 10:38. Sabemos, a partir dos 2 versículos citados, que libertar as pessoas do poder de Satanás é uma preocupação primordial de Jesus Cristo. E se essa é a preocupação dele, também deve ser a nossa. Para libertar as pessoas da opressão demoníaca,
Precisamos aprender a reconhecer a obra do inimigo e a vencer os ataques dele contra a mente, pois a mente é a principal área que ele procura atacar. O objetivo de Satanás é plantar uma fortaleza de engano em alguma área da mente de um indivíduo. Se ele tiver êxito, poderá então começar a controlar e manipular a pessoa a partir dessa posição de supremacia. O Espírito Santo está nos transmitindo claramente uma mensagem forte sobre a batalha espiritual nesses dias. Os líderes cristãos e as igrejas em todas as nações estão despertando para essa realidade. Diante deste fato, precisamos dar ouvido ao que o Espírito Santo está dizendo à igreja e seguir em frente tendo a palavra de Deus como nosso guia e fundamento. À medida que procuramos nos envolver na batalha espiritual, precisamos tomar cuidado para ter equilíbrio. Primeiro, precisamos entender que esse assunto envolve mais do que apenas lidar com o diabo. Outros elementos importantes da batalha espiritual têm a ver com assumir o controle da nossa mente e crucificar a nossa carne. Não devemos esquecer que esses últimos elementos da batalha espiritual são tão vitais quanto o primeiro. A verdade é que os ataques do diabo contra a nossa vida não funcionariam se a nossa carne não cooperasse. Se estivéssemos realmente mortificando a carne diariamente, veja em Colossenses 3 e 5. Vivendo vidas que estão mortas para o pecado, veja em Romanos 6 e 2. Como a Bíblia nos ordena fazer, não aceitaríamos as sugestões demoníacas e não cederíamos às tentações da carne. Homens mortos são incapazes de reagir a qualquer coisa. Esse é o poder de uma vida crucificada. Viver uma vida crucificada é uma parte crucial da batalha espiritual. Se eu escrevesse um livro sobre batalha espiritual sem mencionar essa verdade, cometeria uma grande injustiça contra os meus fiéis leitores, dando a eles uma visão pouco realista do assunto. Uma pessoa pode gritar com o diabo o dia inteiro, mas se ela permitiu voluntariamente que alguma área da sua mente ficasse sem ser verificada e protegida, se ela está ciente de uma área de pecado, mas não se dispôs a lidar com ela, ela abriu uma porta para um ataque sobre si mesma. Nesse caso, todas as suas orações contra o diabo nada valerão, porque o verdadeiro inimigo dela não é o diabo. Ao contrário, são a sua própria mente carnal e a sua carne que precisam se submeter ao controle do Espírito Santo a fim de erradicar esses ataques. O ponto principal é este: se as pessoas focarem apenas no diabo, ao se dedicarem ao tema de batalha espiritual e deixarem de considerar outras áreas igualmente importantes, essa ênfase na batalha espiritual pode ser e será muito prejudicial a elas. Embora a batalha espiritual seja real e nós não possamos ignorá-la, precisamos tomar cuidado para lembrar que a verdadeira batalha contra Satanás foi vencida na cruz e na ressurreição. Agora, esse mesmo Cristo vitorioso que sozinho derrotou o diabo vive em nós, na pessoa do Espírito Santo. É por isso que o apóstolo João nos disse: aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. 1 João 4:4. Nossa visão na batalha espiritual deve começar com a compreensão básica de que Jesus já alcançou a vitória sobre Satanás. Se esse não for o nosso fundamento, eventualmente seremos levados a tirar conclusões espirituais totalmente ridículas. A vitória já foi conquistada. Não há nada que possamos acrescentar à obra que Jesus realizou destruindo o domínio de Satanás quando ele ressuscitou dos mortos. Em Colossenses 2:15, Paulo retrata a vitória de Jesus e a derrota de Satanás de forma clara. Ele diz: "E tendo despojado os poderes e as autoridades, fez dele um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz." Observe especialmente a palavra despojado. Essa palavra foi extraída da palavra grega apekdusamenos e se refere ao ato de retirar as vestes de alguém a ponto de deixá-lo totalmente nu. Ao usar a palavra despojado, o Espírito Santo nos diz que quando Jesus ressuscitou dos mortos, ele saqueou completamente o inimigo. Ele literalmente despojou os principados e potestades. Uma tradução ainda melhor poderia ser: ele despiu completamente os principados e potestades e deixou-os completamente nus, sem nada à disposição para retaliarem. Além do mais, Paulo continua nos dizendo que Jesus não parou quando sua missão foi realizada e o saque e o despojo dos poderes do inferno foram concluídos. Em vez disso, Jesus esfregou essa derrota na cara do diabo
dando a maior festa que o universo já viu. Colossenses 2:15 continua dizendo: e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. A palavra expôs foi extraída da palavra deigmatizo e significa literalmente exibir ou apresentar alguma coisa. Ela era usada nos escritos gregos clássicos para falar da exibição de prisioneiros, armamentos e troféus apreendidos durante as guerras travadas em solo estrangeiro. Quando a guerra terminava e a batalha era vencida, o imperador dominante voltava para casa e exibia e expunha vitoriosamente os tesouros, troféus, armamentos e prisioneiros que apreendera durante a sua conquista militar. Essa era uma grande celebração para o vencedor e uma experiência muito brilhante para o inimigo derrotado. Ora, o Espírito Santo escolheu cuidadosamente usar essa mesma palavra para que soubéssemos o que Jesus fez depois de ter terminado de saquear o inimigo. Quando a sua ressurreição estava concluída e o inimigo foi despojado completamente, Jesus então passou a exibir e expor publicamente esse inimigo espiritual e todos os seus armamentos defeituosos ao exército do céu. Mas espere, ainda há mais em Colossenses 2:15, que precisamos entender. Paulo prossegue dizendo que publicamente os expôs ao desprezo. Preste atenção especialmente na palavra publicamente. A palavra publicamente foi extraída da palavra parresia, que é usada ao longo dos livros do Novo Testamento para denotar ousadia ou confiança. Usando a palavra parresia, Paulo declara que quando essa festa celestial de celebração da vitória de Jesus começou, ela não foi nada silenciosa. Muito ao contrário, Jesus expôs e exibiu ousadamente e confiantemente em alta voz esse inimigo, agora vencido aos exércitos do céu. Não se engane, quando Jesus publicamente os expôs ao desprezo, esse não foi um momento de silêncio no céu. Jesus fez uma exibição desses inimigos derrotados e de seus armamentos abertamente, ousadamente e confiantemente, e sim, em alta voz. Em outras palavras, foi um show e tanto. Então, o versículo continua dizendo: publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. A palavra triunfando foi extraída da palavra grega triambeuo, que é uma palavra técnica usada para descrever um general ou um imperador que voltava para casa após uma grande vitória em território inimigo. A palavra triunfo era uma palavra usada para descrever especialmente o desfile triunfal do imperador quando ele voltava para casa. Colossenses 2:15 ensina explicitamente que quando a obra de Jesus na cruz estava terminada, ele desceu aos lugares mais inferiores a fim de despojar o inimigo pedaço por pedaço. Jesus despojou os principados e potestades completamente por meio de sua morte e ressurreição. Eles foram saqueados tão completamente que foram despidos até a nudez completa e deixados sem nada na mão para retaliar. Se nosso entendimento de batalha espiritual não começar com esse fundamento, eventualmente passaremos às esferas de ensino e experiências que não são saudáveis do ponto de vista doutrinário. Portanto, precisamos abordar a guerra espiritual a partir dessa perspectiva. Terminamos o nosso primeiro áudio. Estamos no capítulo 1 ainda. Vamos dar continuidade no próximo áudio. Que Deus em Cristo Jesus abençoe a sua vida. Em nome de Jesus, amém.